Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema muito comum que, na verdade, é o primeiro passo que a gente tem que fazer na hora que for elaborar um inventário, que é saber quando que o viúvo ou a viúva eles vão dividir a herança com os filhos do falecido. Bom, eu montei aqui um esquema, espero que esteja legível no quadro, no vídeo, mas em primeiro passo a gente tem que separar. Qual é a separação que a gente deve fazer? Meação de herança. Por quê? Porque essa divisão vai depender muito do regime de bens adotado nesse casamento. Então vamos ver, meação é o quê? Meação é a parte que o viúvo tem diante dos bens adquiridos durante o casamento. Então é o direito que decorre do casamento. Já a herança é a parte que o viúvo pode vir a ter, a depender do regime de bens, dos bens deixados pelo falecido, dos bens particulares dele. E esse fato advém de que evento jurídico? Da morte. Então vamos saber quando que o viúvo, no caso, ele vai ter que dividir essa herança com os filhos do falecido. Em primeiro ponto, no casamento do regime da comunhão parcial de bens, quando o falecido deixou bens particulares. Por quê? Porque o que são bens particulares? São bens que pertencem só ao falecido e exclusivamente a ele, adquiridos antes da união ou mesmo com o casamento, são bens que não se comunicam com esse evento. Exemplo, uma herança na comunhão parcial de bens, né, que é a título gratuito, ou na comunhão universal de bens que não se comunicam, um imóvel com uma cláusula de incomunicabilidade, que aí mesmo a comunhão universal de bens não vai se comunicar. Mas no caso da comunhão parcial de bens, falecido deixou bens particulares. O viúvo, além de ser meeiro, porque ele vai ter direito, além do patrimônio adquirido, ele vai, durante o casamento, ele vai ter metade disso. E quanto aos bens particulares, ele vai concorrer. Eu não gosto dessa palavra, porque o Código Civil usa. Então vamos usar, substituir concorrer por dividir. Dividir a herança dos bens particulares com os filhos. E quando que ele também vai dividir a herança? Quando esse casamento não for regido pelo regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens. Em linhas gerais, são essas as situações em que o viúvo ou viúva ele vai ter que dividir a herança com os filhos do falecido. Porque vejamos bem, vamos lá no regime da comunhão parcial de bens. Vamos deixar que o falecido só deixou bens durante o casamento. Vai ser justo que, além de ser meeiro, ele também pegue a outra parte dos herdeiros e divida? Não. Nesse caso, ele vai ser apenas meeiro, como no regime da comunhão universal de bens. Na separação obrigatória, ele não vai ser herdeiro, mas pode vir a receber alguma parte do patrimônio adquirido na relação se provar esforço comum, mas isso deve ser provado, mas não é o tema do vídeo de hoje. E sabendo diferenciar, é claro, meação de herança, e aí a gente vai saber separar esses patrimônios e, consequentemente, saber fazer a divisão justa e prevista na lei da herança. Esse é o primeiro vídeo nesse modelo que nós vamos começar a adaptar aqui no canal, mas espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e até a próxima.